Uma das grandes sequelas causadas pelo pecado na nossa mentalidade humana é exatamente desenvolver uma dúvida, um questionamento, uma desconfiança de quem Deus é. E muitas vezes, quando você e eu olhamos histórias do passado que estão registrados na Bíblia, como por exemplo do povo de Israel, que após eles verem, presenciarem vários milagres, muitas vezes nós pensamos que eles manteriam ali a sua fé, eles manteriam um comportamento poderoso ao lado de Deus. Mas a gente observa que depois de um grande momento de libertação, de poder, o povo caía novamente em descrédito para com Deus. Eles duvidavam e entravam em rebelião, em apostasia. Às vezes você e eu, olhando a história, pensamos assim, mas esse povo tinha um coração muito duro. O que acontecia com eles, que eles não entendiam isso, como é que eles não enxergavam? Eles viram, presenciaram tantos milagres, como eles se comportavam assim? Mas sabe, se você e eu formos avaliar de forma mais profunda, sincera, vamos perceber que o nosso comportamento hoje ainda é o mesmo comportamento daquelas pessoas. Aí você pode me questionar assim, Wellington, mas aqui eu não estou vendo o mar vermelho abrir, aqui eu não estou vendo cair o maná do céu. É verdade, você não está vendo isso, mas eu tenho certeza que você e eu também somos rodeados de tantos milagres, tantos feitos poderosos de Deus que aconteceram na sua vida, na vida de pessoas próximas a você, e ainda assim, muitas vezes, quando atravessamos algum problema, quando atravessamos algum momento de dificuldade, alguma provação, nós somos levados a duvidar de Deus, assim como o povo era levado a duvidar no passado. E quando eu vejo esse comportamento se repetindo na minha vida, eu preciso me ancorar exatamente em algumas das revelações de Deus. E o nosso Deus se revela exatamente de uma forma especial para nos ajudar a livrar a nossa mente da dúvida, a nos libertar dessa insegurança que muitas vezes nós temos. E é exatamente esse nome dele, Jeová Jireh, o Senhor proverá. E esse nome, ele foi a primeira vez e descrito na palavra exatamente em Gênesis capítulo 22, verso 14. A história é aquela história de Abraão e o seu filho Isaque, aonde o Senhor pede que Isaque seja oferecido por Abraão em sacrifício no Monte Moriá. Eles viajam, você conhece a história, e quando Abraão está ali pronto para oferecer o seu filho, o Senhor então provê o meio pelo qual aquele sacrifício não fosse realizado. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Nas culturas pagãs daquela época, era muito comum haver o sacrifício de seres humanos para poder agradar os deuses pagãos de alguma forma. Por exemplo, o deus Maloque ou Moloque, as pessoas, as mães, os pais, eles ofereciam os próprios filhos em sacrifício vivo para aplacar a ira desse Deus ou para receber algum benefício. Aqui dá a impressão de que Deus vai permitir que Abraão realmente sacrificasse Isaque. No entanto, queridos amigos e irmãos, nós precisamos entender que Deus nunca permitiu que nenhum sacrifício humano fosse feito por ele e nem para ele. O único sacrifício que foi feito pela expiação do nosso pecado foi o sacrifício de Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus. E é exatamente aqui que Deus é aquele que provê. Provê o quê? O sacrifício perfeito. Deus provê a oferta perfeita. Deus não queria que o sangue de Isaque fosse derramado. Deus não queria que Abraão matasse o seu filho, porque esse sacrifício não iria fazer diferença nenhuma no plano da redenção.
mas Deus proveu o meio pelo qual Abraão não sacrificasse Isaque. Da mesma forma, Deus proveu o meio para que você e eu não fôssemos sacrificados, para que você e eu não pagássemos o preço do pecado. E Deus provê aquele que paga em nosso lugar, que é exatamente a pessoa maravilhosa de Jesus. O Senhor proverá. Amados, de forma suprema e absoluta, o Senhor proveu a solução para o pecado. O Senhor proveu a solução para a morte. O Senhor proveu a solução para o nosso distanciamento de Deus. O Senhor proveu um meio para que nós pudéssemos ter direito à ressurreição. O Senhor proveu o acesso à eternidade, à restauração, à reconciliação, ao perdão e à graça divina. Jeová Jireh, o Senhor proverá, o Senhor proveu. Agora, além de olharmos esses aspectos de que o Senhor proveu aquilo que era mais importante e impossível ao ser humano, o Senhor ainda também é aquele que provê coisas pequenas e simples na nossa vida. O Senhor é aquele que provê a chuva, o sol, o ar, a proteção, o alimento e tantas coisas que você e eu temos recebido, mesmo sem merecer absolutamente nada, de Jeová Jireh. Às vezes nós ficamos até, em certo sentido, impacientes, inquietos e até chateados com Deus, quando Ele não provê alguma coisa corriqueira e temporal que nós precisamos. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Deus não atender mas nenhum dos nossos pedidos temporais, nenhum, ainda assim, você e eu temos motivo de sobra para sermos agradecidos a Ele. Sabe por quê? Porque Jeová Jireh, Ele já proveu o que nós realmente necessitávamos e nunca conseguiríamos por nós mesmos fazer, que é exatamente a oferta perfeita do sacrifício de Jesus.